Nesse vídeo serão mostradas as técnicas de desequipagem e equipagem na água em tempo real, com apontamentos em relação a cada uma das etapas dessas técnicas. Primeiro, é importante explicar a técnica utilizada para o ingresso na água, com as pernas funcionando como tesoura para que não haja o afundamento da cabeça do operador, para que ele permaneça com a cabeça para fora d'água, acima da superfície do espelho d'água todo o tempo, sem que haja afundamento ou submersão. É importante que para a realização dessa técnica seja feita a amarração rápida dos coturnos, para que facilite na desequipagem e depois na amarração por ocasião da equipagem. O primeiro procedimento é a retirada dos coturnos. Lembrando que é importante que os coturnos utilizados nesse tipo de atividade sejam coturnos classificados como extra leves, porque eles têm flutuabilidade, eles são positivos na água, diferente de outros modelos que afundam. Uma vez retirados os coturnos, existem três possibilidades: ou dos cadarços serem segurados com os dentes pelo operador, para que não se dispersem na água, ou que os coturnos, como no vídeo, permaneçam à frente do operador, flutuando livremente, mas só tem lugar a utilização dessa técnica em ambientes de água confinada, no qual não existe corrente d'água. E a terceira possibilidade consiste na amarração dos cadarços dos dois coturnos, amarrando entre eles, de modo que um cadarço seja amarrado no outro, para que o operador possa utilizar os seus próprios coturnos como boia, para o auxiliar na flutuação. Dessa maneira, os cadarços unidos passam pela frente do peito do operador e os coturnos são colocados por baixo dos seus braços na parte de trás, de modo que o operador se debruça sobre os cadarços, fazendo com que os coturnos lhe sirvam de boia. Em seguida, é retirada a calça, ao passo que as pernas da calça envolverão o tronco do operador na altura da cintura de trás para frente, ao passo que o operador realizará um laço utilizando as pernas da calça à frente do seu tronco, para que a calça não afunde e permaneça junto ao corpo do operador o tempo todo. Depois, são retiradas as meias, da seguinte maneira: elas serão desenroladas da parte da perna em direção à ponta dos pés, formando uma espécie de preservativo, para que seja facilitada a recolocação por ocasião da equipagem. As meias, assim que retiradas, como elas afundam na água, elas precisam ser acondicionadas em algum lugar. E sugere-se a colocação nos bolsos frontais da gandola, uma vez que a calça já foi retirada e não pode ser utilizada com facilidade para colocação nos bolsos laterais da perna. Em seguida, a gandola é desabotoada e retirada, e os braços da gandola, assim como foi feito com a calça, envolverão o tronco do operador de trás para frente, sendo realizado um laço à frente do tronco do operador, para que a gandola não perca contato com o operador e também para que não afunde na água. Em seguida, será retirada a camiseta, e após a retirada da camiseta, ela permanecerá na mão do operador o tempo todo, para que seja facilitada a recolocação por ocasião da equipagem. É importante lembrar que tanto a meia, como a calça, como a gandola, como a camiseta, são negativas na água e afundam. E para que o operador não perca essas peças por ocasião desse exercício, é importante que ele mantenha essas peças presas junto ao seu corpo, diferente do coturno extra leve, que é positivo na água e flutua. Para que esse exercício de desequipagem e depois de equipagem seja realizado no menor tempo possível,
de maneira tranquila e controlada, o operador necessariamente realizará apneias curtas, afundando a água para poder realizar a desequipagem ou a equipagem em alguns momentos. Não é aconselhável que o operador permaneça o tempo todo com a cabeça para fora da água. Nesse exercício, pode ser utilizada a pernada do peito e o palmateio para que seja realizada a flutuação. Mas por ocasião da utilização das mãos nos exercícios, necessariamente o operador precisará utilizar as pernas para manter a sua flutuabilidade durante a atividade. Ao passo que, quando o operador precisar utilizar os 2 membros inferiores e os 2 membros superiores para retirada ou recolocação de alguma peça do seu vestuário, ele encherá o pulmão de ar e o pulmão cheio de ar será suficiente para que ele se mantenha flutuando, mesmo que com a cabeça para fora d'água. Então, com um pulmão cheio, o operador terá flutuabilidade, mesmo que não esteja utilizando nem os membros inferiores e nem os superiores para a flutuação. Durante essas atividades em cursos de operações, são ensinadas técnicas para que o operador tenha a capacidade de, mesmo estando num ambiente fluido, conseguir se desvencilhar do seu equipamento por qualquer motivo, como da mesma forma se equipar, se desequipar e se desequipar em ambiente de água. Mas não só isso, o que é principalmente avaliado e necessário para o desempenho desse tipo de atividade é o controle emocional, que consiste, inclusive, como um dos mandamentos de operações especiais. Porque se o operador estiver afoito, eufórico, agitado ou ansioso, ele terá muita dificuldade para conseguir realizar a desequipagem e a equipagem na água. Para a realização desse tipo de treinamento, é importante que o candidato a operador esteja acompanhado de uma pessoa apta e treinada para a realização de um socorro, caso seja necessário. Não é suficiente que o candidato esteja acompanhado de qualquer pessoa, mas necessariamente de alguém capacitado para realizar o seu socorro. Por fim, o operador é checado quando sai da água.